Pessoal, mais uma vez estamos dando continuidade no assunto que estávamos falando a respeito do capítulo 4. Fizemos um vídeo e, para não ficar exaustivo, estaremos falando do segundo grupo que apareceu aqui no capítulo 4, que fora o grupo chamado oposição. Esse grupo, ele apareceu para se opor a respeito do nome do Senhor. Versículo 18 diz que chamando-os disseram-lhes absolutamente não falassem eles e nem ensinassem no nome de Jesus. Então, quando o grupo primeiro aparece para defender o nome do Senhor, aparece-se também um segundo grupo para se opor ao nome do Senhor, o nome que podemos destacar como o conselho ou o sinédrio que se opõe. Então nós vemos aqui no versículo mais abaixo, versículo 20 diz: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e do que temos ouvido. Então observe que os apóstolos, quando viram essa oposição da parte do sinédrio para tentar impedir que eles falassem do nome de Cristo, é bem verdade que o apóstolo Pedro deixou claro que havia visto grandes coisas da parte de Deus e que havia ouvido também o Senhor Jesus Cristo fazer grandes coisas diante dos seus olhos e dos seus ouvidos. Como esses homens poderiam deixar de falar do que tinham visto? Como eles poderiam ter ou deixar de falar do que tinham ouvido? Em várias partes das Escrituras nós vemos o apóstolo Pedro vendo Jesus sendo transfigurado. Em várias partes das Escrituras, ou em boas partes, em muitos lugares que nós estudamos, vemos cego enxergando. E nós observamos que os apóstolos, quando Cristo fazia isso, Pedro, Tiago e João, um dos que mais viram e ouviram, podemos assim dizer, contemplavam todas essas coisas. Então, eles deixaram claro que enquanto o sinédrio se opunham, eles deixaram claro que não podia deixar de falar aquilo. Eles não viram ou receberam por pessoas que, irmãos, não tinham visto literalmente a Cristo. Eles mesmos eram chamados e foram chamados por Cristo para contemplar essas coisas, porque todos aqueles, porque não dizemos que o Senhor Jesus separou para apóstolos, era preciso eles passarem por esse processo. Para ser um apóstolo, era preciso ter visto Jesus. Para ser um apóstolo, era preciso ter experiências literalmente com Cristo, ter visto ele pessoalmente. Então eles deixaram claro que haviam visto e ouvido muitas coisas da parte de Deus. Nós podemos ver na Bíblia que o próprio Jesus certa vez entrou num barco e partiu para a parte dos Gadarenos, para Decápolis, regiões das 10 cidades, e em um dia o que os apóstolos viram e ouviram, nós podemos dizer que foram muitas coisas. Por exemplo, diz que naquele dia o barco e as águas e o vento que trouxe e que fez com que as ondas ficassem altas sobre o barco, nós vemos que o próprio Senhor mandou com que o vento se acalasse. E eles ouviram quando Jesus fez isso. E também mandou com que o mar acalmasse. Cala-te, vento, acalma-te, mar. Então Pedro, Tiago e João, esses homens não apenas ouviram Jesus falar, como também viram o mar se acalmar. Chegaram nas partes de Gandara ou de Decápolis, regiões das 10 cidades, e viram um homem endemoniado. Aquele homem que tinha perdido o seu
entendimento, aquele homem que tinha perdido o seu caráter, aquele homem que tinha perdido a alegria de viver, vivia, meus irmãos, de uma forma perversamente, sem uma consciência para pensar, sem uma veste para vestir, sem um lar para morar, totalmente distante dos seus familiares, porque o inimigo havia se apossado dele. Mas queremos dizer que aqueles discípulos a qual falaram aqui, que não poderia deixar de falar do que tinha visto e ouvido, viram tanto aquele homem endemoniado, que se rasgava com pedras, que andava despido, e que a sociedade já não queria ele mais nos lares ou nas ruas por onde ele passava, e que o próprio Império Romano não conseguiu deter ele nas prisões, porque disse que quando prendia, ele rasgava, ele quebrava as prisões, e nem o Império Romano conseguiu detê-lo. Jesus entrou no barco, não levou algema, não mandou preparar cela, não mandou também colocar em cordas no barco para amarrar, mas com o poder que tinha e que tem, porque ele é o Todo-Poderoso, simplesmente com suas palavras ele disse: sai dele. E os discípulos ouviram e viram os demônios saírem e entrarem em uns porcos. Todos conhecem a história. Naquele mesmo dia, Jesus torna no barco porque a cidade o rejeitou. A cidade não quis ouvir o seu nome. A cidade não desejou o nome de Cristo e o expulsou. Mas do outro lado, havia um povo chamado, no meio da multidão, Jairo. E havia também a mulher do fluxo de sangue que esperava Jesus, porque esperava um milagre da parte do Senhor. Então nós observamos que enquanto um grupo rejeita, enquanto um grupo expulsa, enquanto um grupo não querem o nome, sempre haverá um grupo do outro lado dizendo: eu preciso deste nome, eu preciso do milagre, eu preciso do Senhor Jesus. E ele saiu da região de Gandara, de Decápolis, e foi para as regiões, e os discípulos viram. Irmãos, quando Jesus sai do barco, nós vemos aqui Jesus dando vitórias a esse povo. Nós vemos Jesus dando e mostrando que ele tem autoridade sobre a morte. Ele curou a filha de Jairo.